Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela. Hoje, dia 21 de outubro de 2025, são 5 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 4 da tarde lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo. E a informação que a gente tem, primeiro, um monte de informação sobre as tropas todas disponibilizadas no Caribe e o aumento dessas tropas que está acontecendo neste momento, né? Além disso, a gente tem a informação de que um país aliado dos Estados Unidos teria recebido uma informação de que era para se preparar para um aumento de tensões no Caribe, ou seja, que alguma coisa vai acontecer em breve por ali. Teria sido um aviso para países aliados dos Estados Unidos. Não sabemos, evidentemente, que país aliado é esse que vazou essa informação, né? Bom, enquanto isso, o Petro continua desesperado. Numa pesquisa ele diz que não, que a alternativa é derrubar o Trump, não sei o que lá. É curioso, porque dá a entender que é mais ou menos o que o Lula está fazendo aqui no Brasil também. O Lula acha que o Trump está para cair. A qualquer momento vai cair o Trump nos Estados Unidos. Eu não sei se isso é wishful thinking, né? Ou seja, aquele pensamento positivo, aquela ideia que ele gostaria muito que acontecesse, embora não tenha nenhuma base por isso, ou se esse pessoal está metido com os democratas americanos e sabendo de alguma coisa que tem planos deles lá nos Estados Unidos, né? E também vamos falar sobre a movimentação de tropas no Rio Amazonas, que está uma grande movimentação de tropas lá em Manaus, no Rio Amazonas, uma coisa meio estranha. Pois bem, olha só, aqui a gente tem a informação de que está aumentando a quantidade de navios e tropas americanos lá no Caribe, né? Saiu essa matéria aqui na Fox News, saiu essa outra matéria aqui no Financial Times, né? A Marinha Americana e as Forças Especiais estão aumentando na Venezuela. O Trump está colocando mais ativos por lá. Aí fala aqui sobre todos os navios que tem lá na região, um monte de navios. Repara que muito mais do que tinha antes, né? Começaram com 5 navios, agora já tem uma frota considerável ali, vários submarinos e coisa e tal. E também helicópteros, aviões e coisa e tal. Fala sobre os B-52 que desenharam a piroca aqui no espaço aéreo venezuelano e coisa e tal. Enfim, mostra que os Estados Unidos está realmente aumentando a quantidade de tropas aqui no Caribe, né? Mas a avaliação deles é que, por enquanto, com a quantidade de tropas, por mais que sejam muitas tropas que estejam aqui, que tenha muita coisa aqui, ainda não é suficiente para uma operação de invasão da Venezuela, né? Ou seja, a gente está falando que tem entre 10 mil a 15 mil soldados americanos ali na região do Caribe. E isso seria suficiente para invadir um pequeno país ali no Oriente, ali no Caribe, né? Por exemplo, houve nos anos 80, em Granada, houve um grupo de estudantes de medicina americanos que foram presos pelo governo de Granada, que na época era contra os Estados Unidos, né? E aí os Estados Unidos mandaram 10 mil homens e tomaram Granada e depuseram o presidente de Granada e o regime caiu em Granada, né? Também os Estados Unidos fizeram na década de 70, né? A Revolução Sandinista aqui na Nicarágua, né? Invadiram também o país, mas aqui já foi 20 mil homens para essa invasão da Nicarágua. Agora, tanto a Nicarágua, mesmo a Nicarágua é muito menor do que a Venezuela. A Venezuela é muito maior, né? Granada é pequenininha. Essa quantidade de pessoas que o Trump tem aqui no Caribe daria para fazer conta de um pequeno país com uma pequena ilha aqui. Isso daria. Agora, a Venezuela é outra coisa, é muito maior. É complicado esse tipo de coisa. É difícil saber se daria certo. Na Nicarágua eles conseguiram também. A Nicarágua, os Estados Unidos também chegou a invadir e mudar o regime, coisa e tal, com a ajuda de pessoas lá dentro, e gastou um pouco mais do que tem agora, né, 20 mil pessoas. Muita gente lembra da questão da Baía dos Porcos, né, que os Estados Unidos tentaram fazer uma invasão também em Cuba, né, para derrubar Fidel Castro, e essa invasão falhou. Falhou exatamente porque era pouca gente e também por causa da pressão da Rússia na época, da União Soviética na época, né? Então, a Baía dos Porcos foi uma falha que, se os Estados Unidos pretende fazer alguma coisa na Venezuela, vai precisar de mais gente. Segundo estão dizendo, pelo menos 150 mil soldados seriam necessários para uma operação na Venezuela. Não é que os Estados Unidos não consigam fazer isso. Consegue fazer com uma certa facilidade, na verdade. O problema é que arrisca enfraquecer outros lugares do mundo, né? Você vai ter que tirar soldados, sei lá, de Taiwan, da Alemanha, tem um monte de bases americanas num monte de lugar do mundo, você pode tirar soldados dessas bases e trazer para o Caribe, mas e aí? Vai enfraquecer essas bases, né? Então a dúvida que está exatamente, ainda segue essa dúvida do que os Estados Unidos vai fazer aqui no final das contas. Agora, mesmo com esse movimento todo aqui, alguma coisa deve acontecer. Países aliados foram informados sobre uma possível escalada iminente no Caribe, segundo um assessor de um primeiro-ministro de uma nação aliada dos Estados Unidos e uma fonte diplomática. Então, tem essa notícia vindo aqui do Mundo em Conflito e também aqui do
Faitux Network, que é um cara de notícias que também fala sobre a guerra. De acordo com um conselheiro de um primeiro-ministro de um país aliado dos Estados Unidos e uma fonte diplomática, países aliados foram informados sobre uma possível escalonamento, né, aumento das tensões ali no Caribe. Ou seja, alguma coisa vai acontecer no Caribe aí nos próximos dias, né? O pessoal está sendo informado para ficar sabendo que vai ter coisa ali. O pessoal está brincando aqui com o Wilbur, né, do Simpsons, né? Porque lembra que o Trump sempre colocou contra a guerra, né? Ele sempre disse que queria acabar com a guerra, queria acabar com a guerra de Israel, acabar com a guerra da Ucrânia, não sei o que. Ela não conseguiu acabar com a guerra da Ucrânia. A guerra de Israel aparentemente está bem encaminhada, embora seja difícil dizer se que acabou totalmente ali, né? Agora, se começar uma guerra na Venezuela, realmente aí a história fica para outra coisa. Agora, a guerra não é uma necessidade, como a gente falou. Existe um plano de ataque de 600 alvos dentro da Venezuela para ajudar tropas e agentes infiltrados dentro da Venezuela. Talvez seja esse o projeto do Trump nessa história toda, né? A gente não sabe ainda exatamente o que vai acontecer, mas é uma possibilidade isso daí, né? Bom, uma outra coisa que chamou muita atenção foi essa entrevista do Gustavo Petro, né? O Gustavo Petro deu uma entrevista em que o entrevistador criticou muito ele, né? Ele está dizendo que, bom, Pedro, você tinha que ser pragmático e negociar com o Trump pelo bem dos milhões de colombianos. A sua missão não é mudar o Trump, mas buscar uma melhor negociação possível para os milhões de colombianos que dependem desses empregos. Ou seja, ele está reclamando que o Petro está fazendo a mesma coisa que o Lula, está brigando com o Trump ao invés de negociar com o Trump, sendo que isso pode até ser no interesse do Petro, no caso da Colômbia, e do Lula, no caso do Brasil, mas é ruim para os brasileiros e é ruim para os colombianos, né? Todo mundo sabe disso, mas é aquilo que eu falo para vocês. Eles chegaram no ponto que agora a solução que tem para a Colômbia, ou para a esquerda na Colômbia e para a esquerda no Brasil, é a venezuelização, é realmente ficar totalmente à esquerda, cortar contatos com os Estados Unidos, se ligar com a China e com a Rússia e com o Irã, é onde o Gilmar Mendes está querendo mandar a gente, é onde o Lula está querendo mandar a gente, esse é a solução no final das contas, né? Para esse pessoal, a solução para esse pessoal, né? Porque eles já viram, o Petro não tem nenhuma chance de ganhar a eleição ano que vem. O Lula também está muito mal. Então, ambos os dois estão percebendo que a única alternativa é brigar com o Trump. Mas aí o repórter está perguntando para o Petro, né? Mas sua missão não é mudar o Trump, é buscar uma melhor negociação possível, né? Aí o que o Petro respondeu? Tem uma outra alternativa primeiro, que é tirar o Trump. Vai tirar o Trump como, Petro? Como é que você vai tirar o Trump dos Estados Unidos? Explica aí como é que você pretende fazer isso. Lembrando que, mesmo que por hipótese eles façam algum atentado contra o Trump e coisa e tal, lembra que o Vance é o vice do Trump, né? E o Vance provavelmente faria uma resposta ainda mais dura para esse pessoal. O que está acontecendo aqui, de novo, isso não faz sentido. O Gustavo Petro não tem como tirar o Trump, não tem como fazer. Bem como o Lula fica criticando o Trump e coisa e tal, mas o Lula não tem como brigar com o Trump. O Brasil não tem como brigar com os Estados Unidos de igual para igual, nem de desigual para igual. Não tem como brigar com os Estados Unidos, ponto final, né? A questão eles veem vantagem em ficar falando isso para tentar obter apoio do país, ou então para justificar amanhã um estado de exceção, justificar um estado de sítio, um estado de defesa, acabar com eleições, não pode ter eleição porque estamos brigando com os Estados Unidos, estamos em guerra com os Estados Unidos, então não podemos ter eleição, e pronto, e aí pronto, Venezuela, a Colômbia vira Venezuela também, o Brasil vira Venezuela. Eu vou te falar uma coisa, o pessoal tá achando aqui, não, que o cara tá doidão e não sei o que lá, não descarto não, esse pessoal é meio doidão mesmo, mas o fato é que a estratégia deles é essa, a estratégia deles é de fato comprar uma guerra com o Trump para poder justificar dizendo que não, agora não podemos ter eleição porque, estamos em guerra com o Trump, né? Outra pergunta que o entrevistador fez: se acontecer de fato uma invasão americana na Venezuela, você acha correto fazer operações conjuntas com a Venezuela e ligar o destino de 50 milhões de colombianos aos idiotas do Maduro, né, e o Diosdado Cabello? Você acha que isso é justo, né? Porque, exatamente, né, os colombianos não querem isso, não querem de maneira alguma apoiar o Maduro, né? Mas, de novo, para o Petro, esse é o melhor caminho. Para o Petro, isso é o ideal. E o Lula está nessa mesma toada. O pessoal não percebeu ainda que o Lula não tem interesse nenhum em negociar com o Trump. As pessoas aqui no Brasil gostariam que o Lula negociasse com o Trump, que negociasse com as tarifas, que negociasse a Magnitsky, o Alexandre de Moraes e coisa e tal. O Lula em si não quer. O Lula quer o rompimento. O Lula quer ir para a Venezuela, né? Esse é o problema. E a gente, nesse caso, a gente está na merda, né? Bom, o senador republicano, o Bernie Moreno, ele é de origem colombiana, né, um senador lá americano, ele teve uma reunião com o Trump e falou que ele tentou frear a imposição de tarifas nos produtos colombianos, pelo menos no meio dessa crise diplomática entre os dois países. Assegurou, por outro lado, que o mandatário estadunidense, né, o Trump, autorizou sanções individuais contra o presidente Petro, sua família e aliados, o que inclui que seus nomes sejam colocados na temida lista da OFAC. Aqui, ó, vai vir Magnitsky para o Gustavo Petro e para a galera da família do Gustavo Petro, hein?
vamos ter mais uma nova inovação agora aqui com a OFAC, a Magnitsky, para o Gustavo Petro e sua família, segundo diz o senador republicano, o Bernie Moreno. Para você ver que é a mesma situação que a gente está aqui no Brasil. São a esquerda latino-americana percebendo que está morrendo, percebendo que não consegue mais conquistar corações e mentes das pessoas, tentaram destruir a direita de tudo quanto é jeito, tentaram destruir Bolsonaro de tudo quanto é jeito, não conseguem. Bolsonaro continua com muito apoio, vai voltar inevitavelmente aqui no Brasil. Aí a solução desse pessoal é brigar com os Estados Unidos abertamente, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, mas de novo, esse pessoal está se calcando no fato de que a elite aristocrática socialista americana e europeia está achando lindo. E está brigando com o Trump, vai lá Petro, bate no Trump, Petro. Ô Lula, vai lá Lula, bate no Trump, Lula. Só que eles não percebem que também a esquerda europeia e a esquerda americana estão num buraco. Ah, mas a esquerda americana botou não sei quantas mil pessoas nas ruas lá no outro dia, quando estão protestando contra o Trump. Mas não tem um candidato de esquerda que tenha consenso ali. O pessoal não gosta do Trump, é verdade, tem muita gente criticando o Trump, mas eles não conseguem chegar em um candidato da esquerda que seja viável por lá. Ou seja, a esquerda, por mais que tenha muita gente nos Estados Unidos que não gosta do Trump, é uma minoria. Estão perdendo a coesão, não conseguem mais dominar como dominaram por tanto tempo, né? Então é isso daí. A situação da Colômbia e do Brasil está muito parecida. Nem o Lula, nem o Gustavo Petro tinham reconhecido o Maduro por causa da eleição fraudada. Mas, no entanto, todos os dois continuam dizendo que não, que vamos apoiar o Maduro, por quê? Porque eles estão se vendo na mesma situação. Só resta a solução Venezuela para eles, né? Aí o Globo, é lógico, já está do lado da ditadura também. O Globo já está do lado do Lula. Aqui, ó, Doutrina Monroe 2.0. Após Venezuela, Estados Unidos ameaçam Colômbia e aprofundam tensão com a América Latina. Não ameaçou a Colômbia. Quem começou a briga foi o Gustavo Petro. Lembra que o Gustavo Petro, lá em Washington, ele estava falando, não, que vocês devem se revoltar contra o Trump, devem brigar contra o Trump, não sei o que lá, pedindo para as forças americanas se voltarem contra o Trump, uma coisa que esse pessoal não percebe, que eles não estão na Colômbia, né? Não está no Brasil, né? Não está em país eco da América Latina, né? Quem está aplicando a doutrina Monroe não é os americanos, é o Lula que está querendo ser jogado para o lado de Cuba. E aí está o senhor Renato Vasconcelos aqui, que certamente é um comunista enrustido aqui no Brasil, querendo que o Brasil vá para o lado da Venezuela, porque a situação da Colômbia e a situação do Brasil é muito parecida, né? Olha só, depois que o Petro disse que ia apoiar a Venezuela caso ela fosse invadida, né? Agora quando o Petro arrumou confusão com o Trump, o Maduro disse também que vai apoiar a Colômbia se a Colômbia for invadida pelos Estados Unidos. Eu acho muito engraçado esse pessoal falando como se tivesse alguma chance de alguma coisa. Mas, de novo, o preocupante é isso. Esse pessoal, para motivos políticos internos, pode mesmo tentar fazer uma coisa dessa e ferrar completamente o governo dos países, né? Em meio a tensões entre Maduro e Trump, Lula diz que intervenções estrangeiras podem causar danos maiores. Ou seja, o Lula está querendo comprar essa. O Lula já viu que não vai conseguir negociar nada com o Trump. Ele já abriu mão dessa coisa, né? O pessoal aqui no Brasil ainda tenta fingir que não, que o Lula vai negociar, que ele vai encontrar com o Trump. Porque teve uma química, teve uma petroquímica, teve não sei o que lá. Não teve nada, meu amigo. O Lula não tem como sair dessa, né? E o problema é esse. O que interessa para o Lula é causar o caos mesmo. Ele quer o caos, ele está torcendo pelo caos, né? E aqui o pessoal está mostrando uma movimentação bem intensa no Rio Amazonas aqui, ó, um monte de equipamento militar andando aí no Rio Amazonas. A gente sabe que recentemente o Exército Brasileiro andou fazendo alguns exercícios por lá. A gente não sabe se isso daqui é parte desses exercícios que estavam sendo feitos, alguma outra coisa de rotina, mas tem uma movimentação grande lá no Amazonas, né? Eu espero, sinceramente, que o Lula não entre nessa briga do Petro e do Maduro contra o Trump. O Brasil não merece isso, né? Aliás, a Colômbia também não merece. Aliás, a Venezuela também não merece essas pessoas, né? A Venezuela não é o Maduro, bem como a Colômbia não é o Petro e o Brasil não é o Lula.